Olá, aqui é o Adriano Bataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos usar macros para troca de rodadas. Continuando as configurações da tabela, na última aula fizemos os intervalos nomeados aqui para as rodadas e também as fórmulas aqui de jogos, para trazer as informações de acordo com os placares que são digitados lá na tabela. Agora nós vamos criar as macros para fazer essa troca de rodadas dinâmica, para ocultar e reexibir. Na verdade, esse que é o procedimento. A macro vai fazer isso. A gente tem uma rodada aqui, vai ocultar todas as outras e vai avançando uma por uma, ocultando a atual, reexibindo a próxima. E quando for voltando, fazendo o processo contrário, ocultando a atual e reexibindo a anterior. Esse que é o procedimento. E aí eu vou fazer aqui, primeiro, só para você ver como que é o processo, o que vai acontecer quando a gente colocar isso num código da macro. Eu vou deixar só a primeira rodada sendo exibida, vou ocultar todas as outras, vou usar um atalho aqui, Ctrl Shift seta para o lado, que aí eu seleciono até lá ao final. Aqui. Vou aqui em página inicial, formatar, ocultar e reexibir, ocultar colunas. Ocultei, só estou exibindo agora a primeira rodada. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero avançar para a segunda rodada. Estou exibindo a primeira aqui. Quero passar para a próxima. A gente vai ter um botão para clicar. Quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer essa questão de ocultar e reexibir. Que é assim, ó, eu consigo selecionar um intervalo por aqui, mesmo ele estando oculto. Então, eu venho aqui, eu quero reexibir agora a rodada 2 e ocultar essa atual, que é 1. Vou clicar na setinha, vou escolher aqui ó, um intervalo, que é o da rodada 2, está aqui, ó. Veja que ele selecionou aqui, mesmo estando oculto. Aí eu venho aqui em formatar, ocultar e reexibir. Reexibir colunas. Ó, reexibir a segunda. Agora eu vou ocultar a primeira. Seleciono aqui a primeira. Estou indo por aqui porque é uma forma mais prática, né? Você pode selecionar por aqui também direto. E aqui eu vou ocultar. Ocultar colunas. Esse é o procedimento, reexibir, ocultar, reexibir, ocultar. A gente tem sempre a mesma área aqui, parece que é no mesmo local, mas na verdade o que está sendo feito é exibindo colunas e ocultando outras. E aí como é que a gente faz isso na macro? Transforma isso num código para que isso fique dinâmico, sem ter que ficar clicando por aqui. Eu vou voltar aqui para a primeira. Ó. Vou selecionar a primeira novamente, vou reexibir. E vou ocultar essa segunda aqui, ó. Ocultar colunas. Pronto, fiquei só com a primeira. A gente precisa fazer isso com um código que é pela programação Visual Basic, que é uma macro. Existem formas diferentes de criar macro. Você pode usar o desenvolvedor, gravador de macro aqui. Você vai gravando a macro e o Excel vai criando o código para você automaticamente. Só que nesse caso aqui, tem comandos que a gente não consegue gravar. Então, a gente precisa digitar o código na linguagem VBA. Para fazer isso, precisa da guia desenvolvedor, aquela mesma guia que usamos para os controles de formulário. Já ensinei anteriormente como é que faz para exibir. Então, vai clicar em desenvolvedor e vai aqui, ó, nesse primeiro grupo código, Visual Basic. Vou maximizar aqui a janela. Observa que a gente tem agora duas janelas, uma do Excel e outra do Visual Basic. E aqui eu vou inserir um módulo, que eu preciso de uma página em branco aqui para digitar os códigos. Inserir módulo. Nossa macro, ela vai se chamar, essa primeira, né? Serão 3 macros. Essa primeira vai ser próxima rodada, que eu quero clicar e avançar para a próxima. Então eu começo com sub, vou dar o nome de próxima rodada. Sem espaço aqui, ó. Abro, fecho parênteses, enter. Eu vou até aumentar aqui ó, a fonte para ficar melhor. Aqui no ferramentas, opções, tem aqui formato do editor. Vou colocar um tamanho 14. Fica melhor para visualizar. Coloquei o sub, ele já fechou automaticamente com end sub. Tudo que eu colocar nesse intervalo aí dessas linhas faz parte da macro. Eu vou primeiro digitar tudo e explicar depois. Acho que foi mais dinâmico assim. Está aqui. Aqui eu dei um tab para dar esse espaçamento aqui, ó. Voltar aqui com o backspace, ele volta. E se eu deixar o cursor e dar um tab, só para ficar nesse alinhamento aqui e ficar bem organizado.
Então é o seguinte, ó, vamos lá, explicação do código. Primeira coisa, eu tenho um application screen update igual a false. Por quê? A gente oculta e reexibe colunas. Eu não quero que apareça isso. Mesmo que seja muito rápido, ele pode dar aquela sensação de ocultar e reexibir. E aí isso vale para qualquer comando que você quer que não apareça. Clicar numa planilha, abrir um arquivo, você desabilita a atualização da tela. As coisas vão acontecendo ali no segundo plano. Aqui eu desabilito e aqui depois eu volto ele para verdadeiro para voltar ao padrão. Então o falso aqui é para não ter atualização de tela e aqui a gente volta ele para o true, que é o verdadeiro. Aqui eu tenho uma variável controle recebendo RD selecionada. Está entre colchetes, porque esse é um nome que foi criado lá no Excel. Ó, vou voltar aqui. Lá em configurações a gente tem aqui, ó, RD selecionada. E lá no VBA eu uso esse nome dentro de colchetes para referenciar esse nome criado aqui na planilha. Controle recebe a RD selecionada. Então, nesse caso aqui, RD selecionada é 1, esse controle vai receber 1. Eu vou fazer depois o passo a passo aqui, executando para você ver. Depois eu digo o seguinte, ó, controle recebe controle mais 1. Se ele vale 1, ele vai receber ele mais 1, 2. Isso por quê? Porque eu estou indo para a próxima. Então, se eu estou na rodada 1, que é a atual, a próxima é 2. Se eu estou na rodada 5 atual, a próxima é 6. Preciso somar 1. Isso vai ser importante para aqui, para ocultar e reexibir. Só que antes de ocultar e reexibir, eu faço um teste aqui, porque eu tenho esse controle, nesse exemplo aqui, valendo 2. Eu estou fazendo um teste aqui, o if, estou testando se o controle for maior que o total de rodadas, o total RD também foi o nome criado aqui, ó. Total underline RD, a gente tem 18 rodadas. Então, imagina o seguinte, se eu não faço esse controle aqui, de teste, e aí eu vou avançando, a gente vai ter um botão, eu vou clicando, avançando, avançando, vai passar de 18, 19, 20, 21 e não tem essas rodadas, vai gerar um erro. Então, desse jeito aqui, eu travo no 18, que é o último. Porque se ele for maior que 18, aí ele vai para o exit sub, ou seja, esse sub aqui, eu vou finalizar ele, não faz mais nada. Não executa nada disso aqui. Ele finaliza aqui se ele for maior. Você vai ver depois que eu testar lá, eu vou clicar, clicar, clicar e não vai acontecer nada, porque se ele passar do total, não executa mais nada. Se ele não for, e aí ele entra aqui, que é onde a gente precisa ocultar e reexibir. Eu tenho aqui um comando da tabela, que é a planilha tabela, essa aqui, ó. E aí eu estou dizendo que eu quero pegar o intervalo que é o jogos RD. Lembra que a gente tem esse padrão aqui, ó. Jogos RD só muda o número final. Esse número final é aqui, ó, o controle. Então, o controle vale 2, para aquele exemplo dele, 1 mais 1, 2. Então, eu estou dizendo que a rodada 2 ela vai ser exibida. Ó. Colos hidden, hidden é para ocultar. Então, estou dizendo não oculta, é falso. Ou seja, exibe a 2 e oculta a 1, que é o 2 menos 1, 1. Desse jeito a gente fica sempre dinâmico. Se eu estou na rodada 8, então eu vou pegar a rodada 8 e vou exibir e vou ocultar a anterior, que é ela menos 1, que é a 7. Com isso a gente consegue fazer essa troca aí de ocultar e reexibir. E para finalizar, a gente tem isso aqui, ó, rodada selecionada recebe controle, que é o inverso do que está aqui. Primeiro eu disse que o controle recebe a rodada selecionada, que é 1. Depois, ó, aqui houve um cálculo, controle vale 2. E agora a rodada selecionada recebe o controle que vale 2. Para que isso? Porque a gente precisa atualizar esse número aqui, ó. Senão ele ficaria sempre no 1. Mas se eu clicar para avançar e ir para a segunda rodada, aqui tem que ser 2, porque a rodada selecionada atualmente é 2. Então ele tem que acompanhar o clique lá. Se eu clicar e ir avançando, avançando, esse número tem que ir mudando também. Quem faz isso é esse comando aqui do rodada selecionada recebe o controle. Bom, esse é o código. Aí como é que eu associo lá na macro e vejo isso acontecendo? Ó, eu vou aqui na tabela. Estou na primeira rodada, eu vou associar isso aqui a uma forma. Porque eu poderia vir por aqui, ó, macros, primeira rodada executar, só que eu tenho sempre que ficar clicando aqui. Executar, executar. Não quero clicar no botão aí e clicar em executar, quero que tenha uma coisa mais prática aqui. Então eu vou desenhar uma forma. Aqui inserir, ilustrações, formas. Vou pegar uma seta aqui, ó, que é essa daqui, divisa. Então, clique, assim como outros controles que nós já vimos aqui, seja de formulário, seja de forma, você pode clicar uma vez, depois personalizar o controle aí. Eu vou trazer ele para cá, vou diminuir um pouco. Você pode também colocar valores exatos ó, em forma de formato aqui,
igual as outras formas. Vou diminuir só mais um pouquinho e deixar ele aqui. Eu vou tirar o contorno, ó, sem contorno, e vou colocar o mesmo preenchimento daqui, ó. Clico aqui numa célula que tem o preenchimento, vou aqui no baldinho, mais cores, e dou OK. Essa cor vai ficar como recente ali, ó. Agora eu clico na forma, vou aqui em forma de formato, ó. Quando eu clicar, ela fica como recente aqui. É a primeira. E eu tenho a mesma cor ali. Só aumentar um pouquinho aqui. Está aí. Como é que eu associo agora a macro? Botão direito, atribuir macro. Aqui, ó, próxima rodada. E vou clicar em OK. Antes de executar, um passo importante. A gente não está ocultando colunas. Se eu clicar aqui agora, observa que tem uma mãozinha. Significa que tem uma ação ali. Quando eu clicar, ele vai ocultar essa coluna aqui. E vai exibir a 2, que é a segunda rodada. Só que aí essa forma vai ocultar também, porque ela acompanha esse ocultar e exibir. Então eu tenho que tirar essa configuração para ele não ocultar. Esse botão tem que ficar sempre aqui, trocar as rodadas, mas o botão continuar sempre aqui. Botão direito aqui nele, tamanho e propriedades. Aqui eu tenho, ó, tamanho aqui em cima e tem as propriedades aqui. Eu vou escolher, ó, o padrão é esse aqui, para ele mover e dimensionar com células. Eu vou escolher esse aqui, ó, não mover ou dimensionar com células, que ele não vai ter ação nenhuma de ocultar e reexibir igual as colunas. Fecho aqui. Agora, ó, se eu clicar, estou avançando. Ó, segunda, terceira, quarta, quinta. Ó, vou clicar direto até chegar na última, que é a 18ª. E agora que entra aquele teste. Se eu clicar e somar mais um, ele vai para a 19ª. Não tem 19ª rodada. Então, ele entra nesse teste aqui, ó, e vê, ele é maior? É, exit sub, não faz nada. Ó, não acontece nada, ele não vai para a 19ª rodada porque ela não existe. E você vai ver que o processo de ocultar e reexibir está aqui. E lá em configurações o número atualizou. Ó. Aqui, ó, ele atualiza lá pelo aquele código da macro, que essa rodada está recebendo o valor da célula controle. E aí com isso eu consigo ir avançando. E agora para fazer o inverso, eu quero voltar. Eu vou fazer, ó, vou aqui no Visual Basic, a janelinha que está aqui. Vou selecionar isso aqui, ó, vou copiar, Ctrl C, então clique no final, Enter, Ctrl V, e vou fazer umas alterações aqui, ó. Primeiro que aqui vai ser rodada anterior no nome, né? Vai ser um nome diferente. Rodada anterior. E aqui eu vou fazer as seguintes alterações. Primeiro aqui é subtrair, porque agora eu estou voltando. Então, se eu estou na rodada 3 e eu clicar para voltar, ele vai subtrair 1, porque aí o controle que era 3 vira 2, para eu reexibir a 2 e ocultar a 3. Por isso que ele vai ser subtração agora. O sinal aqui troca também, que aí agora eu voltando. Se ele for menor do que o quê? Do que 1, porque 1 é a primeira rodada, ele não pode ser menor do que 1, não tem rodada 0. Então, eu boto 1 aqui, ó. Se ele for menor que 1, então exit sub, não faz mais nada. Aqui mantém, mesma coisa, ó. Então, vamos para o exemplo aqui. Estou na rodada 3. Então, o controle recebeu o controle menos 1, ele foi para 2. Então, aqui, ó, a rodada 2 vai ser exibida e a rodada 3 tem que ser oculta. Aí eu coloco mais aqui, em vez de ser menos é mais. Que aí eu vou reexibir a 2, que é o controle, 2 mais 1, 3, eu vou ocultar a 3, que é aquela que eu estou no momento. Aqui mesma coisa, a rodada selecionada recebe controle, aqui é igual. E aí vamos lá, vamos associar agora o voltar. Posso aproveitar essa forma aqui, só que eu quero selecionar ela. E aí para selecionar eu não consigo por causa da ação do controle. Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar. Eu vou arrastar aqui, ó. Se eu arrastar, eu vou mover dessa forma, ó, livremente. Se eu seguro a tecla Shift, eu mantenho um alinhamento aqui, ó. Não consigo subir nem descer. E se eu segurar o Ctrl junto, eu faço uma cópia. Então agora eu venho, ó, trago para cá, Ctrl Shift pressionado, que aí eu faço uma cópia e mantenho no mesmo alinhamento. E agora esse é para voltar. Então eu vou inverter ele aqui, ó, forma de formato, girar e inverter horizontalmente. Aí ele é voltado para lá. E agora eu associo a macro da rodada anterior nele, ó. Botão direito, atribuir macro, rodada anterior. Ok. Ó, estou na 18ª, vou clicar, 17ª. Ó, 16, 15, estou voltando. Quando chegar na rodada 1, aí se eu clicar não acontece nada,
porque eu fiz o teste lá, se for menor que 1 exit sub, nada acontece. E aqui a gente tem, ó, avançando e voltando. Ó. Então, estão prontos aí as macros para troca de rodadas. Na próxima aula, a gente vai fazer mais uma macro que é para saltar a rodada. Então, por exemplo, eu estou aqui na rodada 7. Eu quero ir para a primeira. Nesse caso aqui, eu teria que ir clicando uma por uma, até chegar na primeira. Ou estou aqui, eu quero ir para a 10ª. Tem que ir clicando uma por uma. Já fazer um esquema aqui para saltar. Eu vou digitar a rodada que eu quero. Eu quero ir para 10, eu quero ir para 15. E ele vai direto. Então, chegamos ao final da aula. Fizemos aqui 2 macros com os códigos aqui. Lembrando que isso aqui é uma programação Visual Basic. Tem que entrar na janela do VBA, inserir o módulo e digitar as linhas de código. Inseri aqui, expliquei cada comando. E com isso a gente cria essa dinâmica aí de troca de rodadas, ocultando e reexibindo. Salva para a gente continuar. Grande abraço e até a próxima aula.